Olá, crianças! Muito bom dia! Estão todas bem? Espero que sim, pois hoje veremos um pouco mais da disciplina de Português e Ciências. Então fiquem preparadas e ligadinhos, porque quando a vinheta rodar, nós vamos começar. Roda! Então, crianças, vamos iniciar a aula de hoje com a disciplina de Português. Nas últimas aulas, vocês que estão participando viram que o professor tem dado um cursinho sobre escrita cursiva. Então, nós já vimos as letrinhas que podem ser feitas com bases diversas, letras que podem ser feitas com a base C e letras que podem ser feitas com a base L. Na aula de hoje, o professor vai apresentar uma nova base e mais outras letras que nós podemos fazer a partir dela. Então, eu espero a participação de todos vocês. Eu vou girar a tela, mostrar na prática, fazendo e demonstrando como a gente pode utilizar essas bases para fazer essas letrinhas. E eu conto com a dedicação de vocês para que, ao final deste curso, todos nós estejamos sabendo escrever todas as 26 letras do alfabeto em sua forma cursiva. Tá certo? Então fiquem ligadinhos e estejam preparados. Roda! Muito bem, crianças, vamos agora dar continuidade ao nosso cursinho sobre escrita cursiva. Nas últimas aulas, o professor apresentou duas bases, as bases C e as bases L, não é verdade? Nós temos até aqui um modelo da tarefinha que o professor estipulou. Então, nós temos aqui as letras de base C, que é a letra A, que é a letra O, letra D, G, Q e, claro, o C. Depois o professor apresentou as letras de base L, onde era possível fazer a letra E, a letra B, a letra L, F, H e K. Então, na aula de hoje, o professor vai apresentar a vocês uma nova base. Mas que base é essa, professor? Então, crianças, hoje nós vamos aprender sobre as letrinhas de base I. Então, hoje nós vamos aprender 5 letrinhas, mais 5 letras das 26 que contém o nosso alfabeto, que podem ser feitas a partir da base I. Mas quais são essas letras, então, professor? Então, eu vou adiantar, crianças, logo quais são as letras. A primeira, obviamente, é a letra I. Então, a letra I é a primeira delas. Depois é a letra Y. Depois a letra U, letra P e letra J. Então, na aula de hoje, o professor vai ensinar a vocês a escrever de forma cursiva, utilizando as letras I, Y, U, T e J. Todas, crianças, todas feitas a partir de uma única base, a base I. Então, vamos lá. O professor tem trabalhado dessa forma, tem repetido as letras 8 vezes para poder organizar melhor e deixar mais claro a explicação. Então, crianças, como vocês podem ver, a primeira letra que eu posso fazer com a letra de base I é, obviamente, a letra I. Então, a letra I não tem muito mistério para ser feita. Então, é um movimento muito simples, vejam só. É uma ida e uma vinda e coloca o pingo. Então, é uma letra, crianças, muito fácil de fazer. A letra I é uma das vogais e uma das letras que compõem o nosso alfabeto. Mas aí, como eu disse, a partir dessa letra I, a partir desse mesmo desenho aqui, eu posso fazer uma nova letra, que é a letra Y. A letra Y é uma das letras estrangeiras do alfabeto. O professor já ensinou isso em outras aulas, tá certo? Então, crianças, é o mesmo movimento. É como se você fosse fazer a letra I, aí você repete novamente este I, no entanto, você desce e faz essa volta aqui e sobe. Então, é um movimento bem simples. Vai, volta, desce e fecha. Vai,
vai de novo, volta e fecha. Então, assim, a gente pode fazer mais uma letra, que é a letra Y. E como o professor vem dizendo, conforme você repete, você vai criando uma letra mais uniforme. Note que o professor faz a letra em cima da linha. Então, esta linha aqui é para exemplificar a importância que se tem em escrever sobre a linha. O caderno de vocês aí que a mamãe ou o papai comprou possui linhas, não é verdade? Então, crianças, não escrevam fora desta linha. Do jeito que o professor está escrevendo, é como vocês também devem escrever sobre a linha, correto? Tá bom? Combinado? Certo. Então, a próxima letra é a letra U. A letra U, crianças, é como se a gente estivesse fazendo duas letras I. Vejam bem, ó. Eu vou, volto e faço o U. Parece muito com a letra Y, não é verdade? A diferença é que a gente não precisa descer e fechar assim. Então, é como se eu estivesse fazendo duas letras U. Então, vou e faço este movimento e assim repito e construo a letra U a partir da base I. A próxima letra é a letra T. Então, a letra T, ela parece muito com um I grandão. É como se fosse o pai do I. A diferença é que ele tem esse traço que corta, não é verdade? Então, é como se eu estivesse fazendo um I grandão. Mas eu tenho esse tracinho aqui, ó, que é o que exemplifica e transforma a letra. Então, eu vou e faço esse I grandão e fecho. Vou e faço e volto. Vejam bem, é muito simples de fazer. E conforme você vai fazendo, exercitando e repetindo a sua letra, vai ficando melhor, vai ficando mais bonita. E esse é o objetivo do professor. A última letra, crianças, que pode ser feita a partir da base I é a letra J, que é inclusive a letra do nome do professor Julian. Então, eu faço o I, vejam só. Só que eu não termino esse I, eu puxo e faço este movimento aqui, ó. Vejam só. Parece que eu estou fazendo um Y, não é verdade? Ó, parece um movimento do Y, essa parte aqui, ó. No entanto, a diferença é que eu só dou uma volta. Aqui, ó, nós temos duas voltas para poder fechar. Então, o J é só uma volta. Vai, desce e fecha. Vai, desce e fecha. Muito fácil de fazer. Então, se você tentar em casa, da mesma forma que o professor está fazendo aqui, você não terá dificuldade alguma. Então, até aqui o professor ensinou as letrinhas de base C, letrinhas de base L e agora as letras de base U. Letra I, letra Y, letra U, letra T e letra J. Ok? Então, o que é que vocês vão fazer como atividade na aula de português de hoje? Acredito que vocês já sabem bem, não é verdade? Então, o professor vai mostrar, porque, obviamente, eu fiz a lição de casa. E o professor, como fez, vai querer que todos vocês façam também, tá certo? Então, vocês vão pegar uma folha de papel sulfite e agora vão colocar e escrever todas as letras de todas as bases que o professor já ensinou. Então, vocês vão começar com as letrinhas de base C, depois vão inserir as letras de base L e agora adicionando as bases que o professor ensinou hoje, que são essas últimas 5 letras I, Y, U, T e J. Ok? Então, repitam essa mesma tarefinha aqui que o professor fez. Eu estarei disponibilizando aí a imagem escaneada no grupo de WhatsApp para que você possa ter uma base. Tudo bem? Então, crianças, esta é a tarefa de português de hoje. O professor conta com a colaboração e a participação de todos vocês para que a gente possa, ao final do curso, escrever melhor e mais bonito, tá certo? Então, ao fazer a tarefinha, faça uma pausa de pelo menos 15 minutos, que depois nós retornaremos com a disciplina de ciências. Valeu! Então, crianças, retornamos agora com a nossa aula de ciências.
Então, quem acompanhou a videoaula da última aula de ciência, viu ali que o professor falou um pouco sobre o meio ambiente. Naquela oportunidade, o professor falou que o meio ambiente é todo este mundo que está ao nosso redor e que neste mundo moram vários tipos de formas de vida. Então, o meio ambiente é a casa de todas as formas de vida, sejam elas nós, os humanos, como a vida animal, vegetal, mineral, enfim. Então, na aula de hoje nós vamos trabalhar não somente o meio ambiente, mas estas coisas, estas criaturas, estas formas de vida que o professor falou que existem nela. Então, tratem de pegar o livro de vocês e abram ele na página 46 e 47. Livro de Ciências sobre a Mesa, página 46 e 47. Você que não tem o livro, não se preocupe, estarei disponibilizando no nosso grupo de WhatsApp todas as páginas que foram trabalhadas na aula de hoje e colocarei aqui sempre ao lado para que você também possa acompanhar aqui o que está sendo falado, lido e explicado na videoaula, tá bom? Então, crianças, aqui, como vocês que têm livro podem estar vendo e como vocês que estão assistindo podem estar vendo aqui, nós vamos falar sobre o que há no meio ambiente. A última aula falamos o que era o meio ambiente. É a casa de todos os seres vivos. E hoje nós vamos estudar sobre estes seres vivos. E vamos descobrir, crianças, que na natureza existem seres que são considerados seres vivos e seres que são considerados não vivos. Esta aula vai ser dividida em... Aliás, este tema da aula vai ser dividido em 2 ou 3 aulas. Não vou falar tudo hoje, afinal é muita coisa para explicar. Então, hoje, na aula de hoje, eu vou explicar um pouco sobre os seres vivos e os seres não vivos que podem ser encontrados no meio ambiente. Mas há também outras coisas para falar, como também os componentes naturais e os componentes construídos. E tudo isso, crianças, vocês vão ver ao longo das aulas, é possível observar no nosso ambiente. Mas vamos para o tema, seres vivos e seres não vivos. Página 46 do livro de ciências. O professor vai fazer a leitura e você vai ficar de ouvido ligado. E quem já sabe ler, vai ler junto com o professor. Vamos lá. No ambiente existem seres vivos e elementos não vivos, como componentes naturais e componentes construídos. Todos os elementos do ambiente se relacionam uns com os outros. Os seres humanos, os peixes, os cogumelos e as árvores são alguns exemplos de seres vivos. A água, o solo, o ar e a luz são componentes naturais. Então, crianças, no nosso meio ambiente, nós temos os seres que são considerados vivos e os componentes que são considerados não vivos. Nesta leitura, o professor disse que eles de alguma forma se relacionam. Então, vamos dar um exemplo de um ser vivo que mora no meio ambiente. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma ave como o papagaio. Vocês estão vendo aqui o papagaio? O professor até colocou a foto aqui para ilustrar a explicação. Então, o papagaio é um ser vivo que mora no meio ambiente, tá certo? Aqui na explicação diz que os componentes naturais, que não são considerados vivos, se relacionam com esses seres vivos. Então, um exemplo de componente natural não vivo é a água. Então, todas as águas do rio, águas dos mares, lagos e lagoas são componentes da natureza. Não são seres vivos como o papagaio é, como a ema é, como o rinoceronte, ou o porco, ou os peixes, ou qualquer outro animal. Então, como é que eles se relacionam, professor? Crianças, o papagaio bebe a água do rio. Então, aqui nós temos uma relação de necessidade. Então, uma fruta é um componente natural. Então, os animais se alimentam daquela fruta.
Então, crianças, todos os elementos da natureza, eles precisam um do outro. Eles se relacionam constantemente. Agora eu quero que vocês assistam um vídeo da professora Bia, que vai ilustrar, que vai contar uma pequena história e vai ilustrar com imagens, com músicas e com muito som e animação, o que são seres vivos. Então eu quero que cada um de vocês preste bastante atenção, porque ao final dele eu estipularei uma atividade, certo? Então roda aí. Crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos ver sobre seres vivos e elementos sem vida. O nosso planeta e o universo é cheio de seres, e esses seres podem ter vida ou ser sem vida. E como é que a gente sabe qual que é vivo e qual não, hein? Vamos ver? Os animais, as plantas e os fungos, os insetos, os aracnídeos e as crianças, as pessoas, são exemplos de seres vivos. Todos esses seres aqui têm vida. E como é que a gente sabe disso? É porque os seres vivos têm que respirar. O ar, o gás oxigênio presente no ar ou na água serve para isso. Então, olha lá, os peixes respiram dentro da água, as pessoas, as plantas e os animais na terra ou na água, né, no caso de algumas plantas. Então, os seres vivos precisam respirar. Também precisam se alimentar e ingerir água. Tá vendo só? Então, para ser vivo, precisa respirar, se alimentar e ingerir água. Além disso, durante a vida, os seres vivos podem dar origem a outros seres semelhantes, que é o que chamamos de reprodução. Os seres vivos podem se reproduzir, podem ter filhotes. Olha que belezinha! Lá os pintinhos, o elefantinho e o bebê. Isso só os seres vivos podem fazer, se reproduzir. Também os seres vivos, eles passam por um ciclo de vida. Como assim, ciclo de vida? Olha essa gatinha quando ela era filhote. Ela foi crescendo, ficou jovem, começou a namorar, se reproduziu, teve filhotes e a vida foi passando. E ela foi ficando velhinha até que faleceu, ela morreu. E a família que tinha ela fez até um retrato para lembrar dela. Ela morreu, mas ela teve uma boa vida, não é mesmo? Esse é o ciclo de vida, é o ciclo que todo ser humano passa, que todo ser vivo passa, que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Todo mundo passa. Vamos ver um outro exemplo disso? Todo ser vivo passa por esse ciclo. Olha só, esse pintinho, ele nasceu do ovo e das sementes germinou uma plantinha. Então, o ser vivo nasce, cresce, olha lá, o pintinho cresceu e a árvore, né? Se reproduz, olha lá, a galinha teve os filhotinhos dela e olha a árvore, a árvore produziu frutos. Dentro do fruto tem sementes que vai nascer outras árvores. Então todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Esse é o ciclo dos seres vivos. Até a gente passa por esse ciclo, seja menina ou menino, olha só. A gente é bebê, criança, depois fica adolescente, jovem, adulto e vamos ficar velhinhos. É o ciclo da vida, não é mesmo? Então, para guardar na memória, hein? Quero ver se você guardou. Como é que a gente sabe que um ser ele é vivo? Ah, muito bem, todo ser vivo ele passa por um ciclo, ele nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Além disso, os seres vivos precisam respirar, se alimentar, ingerir água e também eles podem se reproduzir. Se tiver todas essas coisas, a gente sabe que é um ser vivo, não é mesmo? Mas e os elementos sem vida? Como é que a gente sabe quando uma coisa não tem vida, hein? Vamos ver alguns exemplos? A água, o sol, a lua, a pedra, a areia, o arco-íris, o raio e a estrela são exemplos de seres que não têm vida. E como é que a gente sabe disso? Ah, é fácil! É só a gente lembrar dos seres vivos. Os seres vivos passam por um ciclo de nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. E os seres sem vida não. Muito bem, crianças. Como vocês viram através da explicação da professora
grupia no meio ambiente há seres considerados vivos e não vivos. E através da explicação dela, eu acredito que todo mundo agora vai saber identificar quando é que é ser vivo. Quando tem um ciclo de vida, quando germina ou nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz, envelhece e morre. Tudo isso, criança, todos os seres que passam por este ciclo é considerado um ser vivo. E os que não passam, como o sol, como a pedra ou a água, são considerados seres não vivos, tá certo? Mas aí o que o professor vai querer como tarefinha hoje? Então, crianças, vocês vão pegar uma folhinha de papel A4 ou uma folhinha de papel sulfite, a mesma dá no mesmo, A4 ou sulfite. Vocês vão pegar uma folhinha dessa aqui e vão procurar em jornais, revistas ou livros antigos recortes. Mas recortes de quê, professor? Recortes, crianças, que permitam a você construir o ciclo de vida de algum animal ou de algum ser que você viu no vídeo. Então, professor, quero fazer o ciclo de vida de uma pessoa. Então, procure recortes de um bebê. Não, primeiro procure recortes de uma mulher grávida, porque já no útero vocês são uma forma de vida. Então, quer fazer de um ser humano? Faz da mulher grávida o recorte, coloca ali, depois um bebê, depois uma criança, depois um adolescente, um jovem, um adulto e um velhinho, tá bom? Um senhor. Procura esses recortes, não precisa ser de uma mesma pessoa, tá bom? Eu quero apenas que ilustre criança, jovem, senhor, adolescente, e façam isso e colhem nessa folha de papel sulfite, tá certo? Coloquem ali um bebê, coloquem o nome, bebê, encontrou o jovem, jovem, adolescente, só coloquem a legendinha embaixo para o professor saber. Professor, eu quero fazer de uma árvore. Então, coloca a semente, depois coloca ali aquele brotinho que saiu, depois ela um pouco maior e já adulta, tá certo? Então, procurem em revistas, jornais ou livros antigos esses recortes e depois colhem nesta folha, construindo assim um ciclo de vida, tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Agradeço a todos vocês que participaram até aqui. Convido a todos a estarem amanhã neste mesmo horário e local. Combinado? Então tenham um ótimo final de dia. Tchau, tchau.